adjacentes. Isso aqui vai ser uma aula para poder explicar o algoritmo de busca em profundidade, né? Eu já soltei uma sequência de aulas sobre teoria dos grafos no YouTube, e da sequência de aulas, essa aqui, no caso, vai ser a última. Para poder mostrar para vocês como se executa esse algoritmo, a gente tem aqui uma tabelinha de adjacência. Na tabelinha de adjacência, a gente tem o vértice 1, cujos vizinhos são V2, V3, V4 e V5. O vértice V2, cujos vizinhos são V1, V3 e V7. O vértice V3, cujos vizinhos são V1, V2, V8. O vértice V4, que só tem o V1 como vizinho. O vértice V5, que tem como vizinho o V1, o V6 e o V9. O vértice 6, que tem como vizinho o V5 e o V10. O V7, que tem só o V2 como vizinho. O V8, que só tem o V3 como vizinho. O V9, que só tem como vizinho o V5 e o V10. E o V10, que por fim só vai ter como vizinhos o V9 e o V6. Perfeito. Dada essa lista de adjacência, o que a gente tem que fazer aqui? Quando vocês pegarem uma lista e não tiverem um grafo, o primeiro passo de vocês tem que ser montar o grafo. Então a gente vai montar o nosso grafo aqui conforme a nossa lista de adjacência. Então o V1 ele se conecta com o V2, o V3, o V4 e o V5. O V2 vai se conectar com o V1, com o V3 e com o V7. O V3 vai se conectar com o V1 e V2, já está conectado, e com o V8. O V4 já está conectado com o V1. O V5 vai ter uma conexão com o V1, com o V6 e com o V9. O V6 tem uma conexão com o V5 e com o V10. O V7 já está conectado ao V2. O V8 já está conectado ao V3. O V9 já está conectado ao V5. A gente vai criar uma conexão dele com o V10. E aqui a gente tem que o V9 se conecta com o V9 se conecta com ou o V10 se conecta com o V9 e com o V6. Então pronto. A gente tem um grafo aqui. Qual que vai ser o nosso primeiro passo? O nosso primeiro passo vai ser olhar para o nosso algoritmo aqui e ver o que a gente tem que fazer. A gente chama a função para um vértice, a gente marca esse vértice, coloca o vértice numa pilha aqui, e para cada vizinho, se ele é não marcado, então eu visito a aresta e chamo a função recursiva para o vizinho. Se não, eu vejo se está na pilha, e se eles não são consecutivos na pilha, e eu visito a aresta. E aí, por fim, eu requer de quê? Tá, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que a nossa primeira chamada para esse algoritmo aqui vai ser o feito V1. E, conforme o algoritmo, a gente faz o quê? A gente marca V1 e coloca V1 na pilha. A gente tem que criar aqui uma pilha aqui, né? Vamos colocar V1 na pilha. Uma observação importante é que aqui a gente já começa a fazer a nossa árvore de busca, né? Então, para a nossa árvore de busca, a raiz vai ser o V1. E também a gente faz a nossa tabela de entrada e de saída para cada vértice. Como até agora a gente só tocou o V1, a gente vai colocar aqui o V1, foi o primeiro vértice no qual nós entramos. Beleza. Então vamos ver aqui o que vai acontecer para V1. A gente vai ver os vizinhos de V1, que no caso aqui são V2, V3, V4 e V5. E aí a gente vai sair perguntando. O primeiro vizinho que a gente vai pegar vai ser justamente nessa ordem, vai ser o V2.
V2 é não marcado? Sim, ele é não marcado. Então, o que eu faço? Eu visito a aresta do V2 e chamo a função P de V2. Em P de V2, a gente marca o V2 e adiciona o V2 na pilha. Como a gente adicionou o V2 na pilha, e o V2 foi um segundo vértice que a gente trocou, então eu vou colocar aqui na nossa tabelinha de entrada que o V2 teve o 2, foi tocado na segunda iteração. E como eu vim de V1, eu vou colocar o V2 como filho direto de V1. Ok, vamos voltar aqui. Como a gente já marcou o V2 e colocou ele na pilha, a gente vai verificar os vizinhos de V2. Os vizinhos de V2 são V1, e aí a gente pergunta, V1 é não marcado? Não, V1 já está marcado, então eu não vou fazer nada. V1 pertence à pilha? Sim, V1 pertence à pilha. Mas V1 e V2 são não consecutivos na pilha? Não. Como eles são consecutivos, eu não vou fazer nada. Então eu posso vir aqui, finalizar o processamento do V1 e começar a processar o V3. Para processar o V3, eu vou perguntar, o V3 é não marcado? Ele é não marcado. Então eu visito a aresta e chamo P de V3. Quando eu chamo P de V3, eu tenho que marcar V3, adicionar V3 na pilha. Como o V3 foi o terceiro vértice a ser tocado, aqui na tabelinha de entrada e saída a gente vai setar o V3 como terceiro a ser tocado. E a gente vai colocar ele como filho de V2. Por quê? Porque eu saí de V2 e fui para V3. E aí a gente vai verificar aqui os vizinhos de V3. O primeiro vizinho de V3 é V1. V1 é não marcado? Não, V1 já está marcado. Tá. Então V1 está na pilha? Está na pilha. V1 e V3 são consecutivos? Eles não são. Então o que eu faço? Eu visito a aresta. E quando eu visito a aresta, eu tenho que adicionar entre V1 e V3 uma aresta de retorno. Por quê? Essa aresta de retorno ela não pertence à árvore, mas como ela está no gráfico, para a gente não perder informação, a gente adiciona ela. Ok. Pegamos aqui, processamos o V1, terminamos o processamento de V1. Vamos para V2. V2 é não marcado? Não, V2 já está marcado. Então, V2 está na pilha? V2 está na pilha. V2 e V3 são consecutivos? São consecutivos, então eu só finalizo o processamento. Aí a gente tem o processamento de V8. V8 é não marcado? V8 é não marcado. Então eu visito a aresta e chamo P de V8. Chamando P de V8, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar V8 na pilha e marcar o vértice V8. O vértice V8 foi o nosso quarto vértice a ser tocado. Então a gente vem aqui na tabelinha de entrada e saída e adiciona os vértices até V8. V4, V5, V6, V7, V8. E aí o V8 foi o nosso quarto vértice a ser marcado. Ok. A gente chegou a V8 por meio de quem? Por meio do V3. Então eu vou adicionar o V8 aqui como um filho do V3. Beleza. Adicionando o V8, né? Vamos processar o vizinho de V8. O vizinho de V8 que a gente vai processar é o V3. Como o V3 está marcado, a gente não vai entrar aqui no if do algoritmo. Mas vamos ver no else. V3 está na pilha? Está sim. V3 e V8 não são consecutivos? Eles são consecutivos. Então o que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Só vou riscar o processamento do V3. Terminei de processar os vizinhos de V8. O que eu faço aqui conforme o algoritmo? Retiro o V8 da pilha. E aí eu termino o processamento de V8. Como a gente acabou de terminar o processamento do vértice, a gente fez a saída de um dos vértices do nosso gráfico. Então a gente vem aqui na tabelinha de saída e coloca que o V8 foi o primeiro vértice do qual a gente saiu. Ok, beleza. Terminamos o processamento de V8 voltando para quem? Para V3. Como o V3 acabou de processar V8, a gente risca o V8 e como terminamos todos os vizinhos do V3, a gente vem e tira o V3 da pilha. E por consequência, a gente termina o processamento de V3. Como a gente acabou de terminar o processamento de V3, a gente escreve que V3 foi o segundo vértice do qual a gente saiu. Ok, beleza. Terminamos o processamento de V3, a gente estava em quem? Em V2.
A gente volta com o V2, diz que terminou o processamento de V3, e aí a gente vai processar V7. V7 é não marcado? Sim, V7 é não marcado. Então a gente visita a aresta de V7 e chama o processamento para V7. Para chamar o processamento para V7, a gente marca o V7 e adiciona o V7 na fila. Como a gente acabou de chegar em V7, a gente vai colocar o V7 na nossa tabela de entrada e saída como o quinto vértice a ser marcado e vamos adicionar o V7 como um filho de V2, já que a gente chegou a V7 por meio de V2. Vamos processar os vizinhos de V7 agora. O único vizinho de V7 é V2, mas como o V2 já está marcado e é consecutivo com V7 na pilha, então a gente só termina o processamento de V2, por consequência a gente termina o processamento de V7 e remove o V7 da pilha e daqui. Como a gente acabou de sair do V7, a gente vai dizer que V7 foi o nosso terceiro vértice que a gente saiu. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o processamento de V2. Aqui em V2 a gente acabou de terminar o processamento de V7, então terminamos todos os vizinhos de V2. Vamos remover o V2 da pilha, terminar o processamento de V2 e colocar aqui que o V2 foi o nosso quarto vértice que a gente saiu. Ok. Terminamos o processamento de V2, voltamos para quem? Para V1. Então, em V1, a gente vai ir para o processamento do próximo vizinho V1, que é o V3. Aí a gente verifica, V3 é não marcado? Não, V3 já está marcado. Então a gente vê, V3 está na pilha? V3 não está na pilha, né? A gente removeu. Então o que a gente faz? A gente só para o processamento de V3. Vamos começar a processar V4. V4 é não marcado? Sim, V4 é não marcado. Então eu visito a aresta e inicio o processamento de V4. Para iniciar o processamento de V4, eu adiciono ele na pilha e marco ele no gráfico. Como a gente acabou de encontrar V4, V4 é o nosso sexto vértice na nossa tabelinha de entrada e saída, e a gente vai adicionar V4 como filho de V1. Ok. Adicionamos, vamos para os vizinhos de V4. Os vizinhos de V4 aqui é só o V1. Como o V1 já está marcado, a gente entra no else. V1 está na pilha, mas ele é consecutivo com V4, então eu não vou fazer nada. Terminamos o vizinho de V4, vamos remover o V4 da pilha e terminar o processamento do V4. Aqui na nossa tabela de entrada e saída, o V4 vai ser o quinto elemento. Certo? Terminamos o processamento do V4, vamos marcar aqui em V1 que a gente terminou o processamento. A gente vai agora para V5. V5 é não marcado? Sim, é não marcado. Então eu visito a aresta, inicio o processamento do V5, adiciono o V5 na pilha, marco o V5, porque eu iniciei o processamento, né? E aqui eu vou colocar que o V5 é o sétimo vértice que a gente encontrou. Por consequência, eu vou adicionar o V5 como filho de V1 na nossa árvore de busca. V5. V5. Adicionei na árvore de busca, vamos para os vizinhos de V5. O primeiro vizinho de V5 é V1. Aí a gente verifica, V1 é não marcado? Não, já está marcado. E V1 está na pilha também. Mas como V1 e V5 são consecutivos, eu só paro o processamento de V1 e vou para o próximo. Aí eu vejo, V6 é não marcado? Sim, V6 é não marcado. Então eu inicio o processamento de V6 depois de visitar a aresta, adiciono o V6 na pilha e marco o V6. Como eu cheguei a V6 por meio de V5, eu vou adicionar V6 como filho de V5. E aí eu vou colocar aqui que V6 foi o nosso oitavo vértice a se encontrar. Ok. Estamos em V6, né? Vamos processar os vizinhos de V6. O primeiro vizinho de V6 é V5. Como o primeiro vizinho de V6 é V5, eu pergunto, V5 é não marcado? Não, V5 já está marcado. Mas como o V5 está na pilha e é consecutivo com V6, eu só vou terminar o processamento aqui. E aí eu vou para o próximo vizinho de V6, que é o V10. V10 é não marcado? Sim, V10 é não marcado. Então eu visito a aresta, chamo o processamento de V10, adiciono o V10 na pilha, marco o V10, e aí eu venho aqui na nossa tabela de entrada e saída, dizer que o V10 V10
é o nosso nono elemento encontrado, que é o nono nó que a gente entrou. Beleza. Como V10 a gente chegou por meio de V6, adiciona V10 como filho de V6 na pilha. Ok. Chegamos aqui em V10, vamos ver os vizinhos de V10. Aqui em V10, o primeiro vizinho dele é o V9. Ok. Então a gente verifica, V9 é não marcado? V9 é não marcado. Então a gente visita a aresta do V9 e adiciona o processamento do V9. Como adicionamos o processamento V9, marcamos V9 no nosso grafo e adicionamos V9 na nossa pilha. Adicionando V9 na pilha, a gente tem que adicionar o V9 como filho de V10, porque foi pelo processamento de V10 que chegamos ao V9, e dizemos aqui na nossa tabelinha que o V9 é o 10º vértice encontrado. Perfeito. Vamos voltar aqui para o processamento de V9. Agora a gente está processando os vizinhos de V9. O primeiro vizinho de V9 é V5. V5 é não marcado? Não, V5 já está marcado. Então a gente vai perguntar, V5 pertence à pilha? Sim, V5 pertence à pilha. V5 e V9 são não consecutivos? São não consecutivos. Então o que eu vou fazer? Eu visito a aresta aqui, venho aqui na nossa aresta, adiciono uma aresta de retorno de V9 para V5, e aí eu volto aqui e risco o V5 do processamento de V9. Vamos para o próximo vizinho de V9. O próximo vizinho de V9 é o V10. O V10 é não marcado? Não, o V10 já está marcado aqui no gráfico. Então a gente vai verificar. V10 está na pilha? Sim. V10 e V9 são não consecutivos? Não. Como eles são consecutivos, eu só marco o V10, termino o processamento de V9, porque eu terminei todos os vizinhos, removo o V9 da nossa pilha e venho aqui na tabela de entrada e saída e coloco que o V9 foi o nosso 6º elemento finalizado. Perfeito. Finalizamos o V9, vamos voltar aqui a V10, né? A gente estava processando o V9. V9 terminou, eu vou para o próximo vizinho de V10, que eu vou processar, é o V6. Aí eu pergunto, V6 é não marcado? O V6 é marcado, então não é aqui no if. Aí eu pergunto, V6 está na pilha? Sim. Mas como V6 e V10 são consecutivos, eu não vou entrar no próximo if. Então eu posso vir aqui, só marcar o V6 e terminar o processamento de V10. Terminamos o processamento de V10, remove o V10 da pilha, vem aqui na tabela de saída e coloca que o V10 foi o nosso 7º elemento abandonado. E aí a gente volta para o processamento de V6. Como a gente estava processando V10, a gente terminou o processamento, então a gente marca, a gente termina o processamento de V6, os vizinhos todos acabaram, a gente tira o V6 da pilha e a gente vem aqui e diz que o V6 foi o nosso 8º elemento a terminar de ser processado, que no caso é a saída. Voltamos ao V5. Acabamos de processar V5, vamos verificar aqui o V9. A gente está processando o V5 ainda, o vizinho do V5 é V9. V9 é não marcado? V9 não é não marcado, então a gente vem aqui no else. V9 está na pilha? V9 está aqui na pilha? Não. Então a gente termina o processamento de V9 e como todos os vizinhos de V5 foram processados, a gente termina o processamento de V5, remove o V5 da pilha. Voltamos para V1. A gente estava processando V5, dizemos aqui para V1, terminamos o processamento, e aí a gente verifica que V1 não tem mais vizinhos a ser processado, então a gente remove o V1 da pilha e termina o processamento de V1. Pilha vazia, processamos todos os vértices, aqui processamos o gráfico inteiro, está tudo riscado. A gente vai setar que o V5 foi o 9º vértice pelo qual a gente terminou o processamento e o V1 foi o último vértice. E aí a gente tem essa tabela de entrada e saída aqui, que no caso isso aqui descreve o passo a passo que o nosso algoritmo seguiu para poder processar o gráfico. E aqui do lado a gente tem a árvore de busca em profundidade do nosso gráfico. E aí a gente tem um conceito novo que a gente chama de LowPT. LowPT. E basicamente o que é isso? Cada vértice vai ter um LowPT. Deixa eu fazer aqui, para feio, mas vai ficar assim. Então a gente tem o LowPT de V1, o LowPT de V2, o LowPT de V3, o LowPT de V4, o LowPT de V5, o LowPT de V6, o LowPT de V7
o LOPT de V8, o LOPT de V9 e o LOPT de V10. Beleza, temos uma tabelinha aqui chamada de LOPT. Quem é que é o LOPT? Suponhamos que eu esteja no vértice 1, eu quero ver qual que é o LOPT do vértice 1. Eu quero ver qual que é o vértice mais alto na árvore que eu consigo alcançar a partir do vértice 1. Aí o que acontece? Eu posso descer na árvore o quanto eu quiser, mas eu não posso subir por arestas da árvore, apenas por arestas de retorno. Então o que acontece? O vértice mais alto que eu consigo alcançar a partir de V1 é o quê? 1, 2, 3, é ele mesmo. Então o LOPT de V1 é V1. Eu não consigo alcançar a partir de V1 um vértice mais alto. E aí a gente vai para o LOPT de V2. Qual que é o LOPT de V2? Eu não posso usar essa aresta aqui, porque essa é uma aresta da árvore. Mas qual que é o vértice mais alto que eu consigo alcançar descendo para os filhos de V2? É o V7? Não. É o V3? Também não. Mas se você for reparar, se eu descer para V3 e usar esse caminho aqui de retorno para voltar para V1, eu consigo alcançar um vértice mais alto que V2. Então o LOPT de V2 é o V1. E aí a gente vai para o LOPT de V3. Se eu descer aqui para o V8, eu não vou alcançar nenhum ponto mais alto que o V3 na nossa árvore. Então aqui em V3, o LOPT dele tem que ser V1, porque pela aresta de retorno eu posso voltar para um vértice mais alto que o V3. Beleza, perfeito. E aí a gente vai para V4. Aqui em V4, qual que é o vértice mais alto que eu consigo alcançar no gráfico? Só descendo, sem poder subir nas arestas da árvore. É o próprio V4, né? Eu não posso alcançar nenhum vértice mais alto que o V4 sem subir por arestas de árvore. E aí a gente vem para V5. Aqui em V5, qual que é o vértice mais alto que eu consigo alcançar? Em algum momento aqui eu consigo voltar por uma aresta de retorno para V1? Não. O máximo que eu posso fazer é descer tudo e voltar por uma aresta de retorno para o próprio V5. Então o LOPT de V5 é o próprio V5. O LOPT de V6. Se eu descer para V10, eu consigo alcançar algum lugar mais alto que V6? Não. Mas se eu sair de V6 e for para V9, eu consigo alcançar algum lugar mais alto que V6? Sim. Eu consigo descer aqui e voltar por uma aresta de retorno para V5. Então o LOPT de V6 é V5. Aqui em V7, qual que é o LOPT? Eu não posso subir pela aresta da árvore para V2. Então, nesse caso, o LOPT de V7 é o próprio V7. Aqui em V8, da mesma forma, eu não consigo descer para os filhos do V8 para subir mais para cima, mas eu tenho que o meu LOPT, o mais alto que eu posso alcançar a partir de V8, é V8. Aqui em V9, qual que é o mais alto que eu posso alcançar saindo daqui? Eu volto pela aresta de retorno e vou V5. Então, o LOPT de V9 é V5. E, finalmente, temos o V10. Qual que é o LOPT de V10? Eu não posso subir para V6, porque isso aqui é uma aresta de árvore, porém eu posso descer para V9 e voltar para V5. Então, o LOPT de V10 é quem? É o V5. Então, o que é o LOPT? É o vértice mais alto da árvore de busca que eu posso alcançar usando apenas arestas de descida ou arestas de retorno. É esse o conceito que a gente tinha para introduzir nessa aula. No mais é isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.